o proprietário, o chefe de família e o testador. Se o sujeito não fosse contratante, proprietário, chefe de família ou testador, efetivamente não havia privilégio para ele, ou ele não era contemplado quase como sujeito de direito na Codificação de 16. Quem muito bem lembra isso é o professor Gustavo Tepedino. Né? Então, essas 4 figuras protagonizavam o Código de 1916, né? Ou de 1917. Então, não havia uma efetiva proteção à pessoa, não havia efetiva proteção à existência da pessoa. Havia efetiva proteção a alguns protagonistas das relações civis, quais sejam o contratante, o proprietário, o chefe de família e o testador. Esses sujeitos eram efetivamente protegidos pelo Código Civil de 1916. Então vamos pensar. Depois disso aí, vamos pensar aqui na Revolução Industrial. Revolução Industrial, o que é que acontecia? Imaginem lá um sujeito que não tem o que comer e está arriscado a morrer de frio no inverno europeu, não no nosso, né? No inverno europeu. Ele está arriscado a morrer de frio e não tem o que comer. Aí alguém fala para ele o seguinte: olha, você vai trabalhar aqui durante 18 horas e eu vou lhe dar um prato de sopa e uma cama para dormir. Olha que fantástico. Eu não tenho o que comer e se eu ficar na rua eu morro de frio. O sujeito está me oferecendo que eu trabalho para ele durante 18 horas, ele me dá o que comer e me dá onde dormir. Eu não vou morrer de frio, nem de fome, não é? Lembra lá, modelo fordista de produção? Racionalização do trabalho? O que o sujeito ficava fazendo? O dia inteiro apertando uma porca lá. Ele apertava uma porca, rodava a esteira de produção, ele apertava outra, rodava a esteira de produção, ele apertava outra, e apertava outra. O que é isso, gente? Isso nada mais é do que liberdade ampla e irrestrita de contratação. Se eu tenho ampla e irrestrita liberdade de contratação, se eu posso contratar com quem eu quero, o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, aquele sujeito está passando fome e pode morrer de frio, eu vou explorá-lo. E isso virou uma realidade. A Revolução Industrial foi uma realidade. Nós passamos por isso. Foram nossos antepassados que fizeram isso. Isso aconteceu de fato, isso aconteceu com efeito. E nós vimos estas atrocidades sendo cometidas à personalidade humana, porque são atrocidades contra a personalidade humana que efetivamente ocorreram. Para agravar, e aí com toda a vênia possível, né? Principalmente os professores de história devem ficar malucos com esse tipo de salto, né? Mas eu só estou querendo lembrar algumas situações pontuais, algumas situações históricas pontuais que contribuíram para essa moderna visão do direito civil que nós vamos explanar aqui durante o nosso curso, durante essas nossas 5 aulas, tá? Então, some-se a isso aí o desenvolvimento dos direitos sociais e o fenômeno Hitler-Mussolini. Imaginem lá um sujeito que decidiu que era superior. Então ele decidiu que ele era superior. Ele tinha condição bélica. E decidiu que ele era superior, ele resolveu o quê? Exterminar quem era diferente dele. Você é diferente de mim, logo você não é uma raça pura. Não é? Porque você é diferente de mim, você é negro, ou você é judeu, ou você é homossexual. Ponto, você é diferente de mim, o que eu vou fazer? Eu vou te matar. Por quê? Porque eu resolvi que eu vou fazer isso. E o sujeito fez, né? Às vezes parece que a gente fala disso, que é algo tão distante, que jamais aconteceria. Isso é um absurdo, isso aconteceu, de fato. Então, o grande marco de uma nova visão do direito privado, de uma nova visão do direito civil, e por isso eu puxei esse último ponto histórico para a gente tratar, se deu em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Em 1948, nós tivemos o DUD, Declaração Universal dos Direitos do Homem, da ONU. Né? O que o DUD visava? Ou ao que o DUD visava? Ele queria resguardar, ele queria deixar muito claro que jamais a humanidade assistiria novamente àquelas terríveis cenas de guerra que tinha assistido. Aquelas atrocidades contra a personalidade humana jamais seriam assistidas de novo pela humanidade. Era isso que o DUD queria. Agora eu pergunto aos senhores, pergunto a vocês. Vocês acham que é possível, gente, num único texto normativo, por mais extenso que ele seja, gente, por mais extenso que ele seja, resguardar todos os direitos que emanam da personalidade humana? Olha, todo homem tem direito a chorar, todo homem tem direito a rir, a casar, a não casar, a divorciar, a não divorciar, a contratar, a não contratar, a propor ação, a não propor ação.
Imaginem só, todo homem tem direito a flutuar. A gente não pode hoje, mas pode ser que amanhã possa. A gente não sabe. E aí, se não está expresso lá, não, então não pode. Então não pode fazer isso. Então, será que dá para colocar num único texto normativo todos os direitos que emanam da personalidade humana? Penso que não. Penso que não. Então nós tivemos lá, e aí eu quero citar, a célebre obra do professor Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Souza, esse é o nome dele. Nós vamos chamá-lo só de Capelo de Souza. O professor Capelo de Souza, em 1995, escreveu a sua tese de doutoramento pela Universidade de Coimbra, tratando do direito geral de personalidade. O que dizia esse tal direito geral de personalidade? Basicamente, a obra é bem extensa, mas basicamente o professor Capelo de Souza vai lá e constata que é impossível, num texto normativo, por mais extenso que ele seja, a gente contemplar todos os direitos que emanam da personalidade humana. Então o que nós temos de ter é uma cláusula geral de proteção à personalidade humana. Essa cláusula geral de proteção à personalidade humana, gente, ela está prevista na Constituição italiana, na Constituição grega, na Constituição portuguesa e está na nossa Constituição. Eu faço questão de ler para os senhores o artigo 1º da nossa Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos 1. A soberania, 2. A cidadania, 3. E é nesse ponto que a gente quer ficar. A dignidade da pessoa humana. Esta cláusula geral de proteção da personalidade humana. A dignidade da pessoa humana. E aí, tudo muda, né? A dignidade da pessoa humana passa a ser a força matriz e motriz de todo o sistema jurídico, de todo o ordenamento jurídico. Força matriz por quê? Porque é da dignidade humana, ou da necessidade de uma existência digna, que surgem os preceitos legais. A necessidade de proteção à personalidade humana. E força motriz porque o desenvolvimento do sistema só se dá por força da necessidade de uma existência digna. O ser humano necessita dessa existência digna. E essa proteção é imperiosa a toda e qualquer pessoa. E percebam, eu não estou falando de um direito inatingível, de algo extremamente subjetivo. Eu estou falando aqui de um princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Olha, não é princípio de direito civil, não é princípio de direito constitucional, é um princípio fundamental da República. Qual é o princípio? A dignidade da pessoa humana, que deve ser respeitada. Então a dignidade da pessoa humana passa a ser o vetor, o foco de luz, o feixe de luz, que vai iluminar todo o ordenamento e todo o sistema. Então, nós dizíamos lá que os 3 princípios do direito privado, do moderno direito privado, que se inaugura em 1789, que vem lá no Código Civil Napoleônico de 1804, se dissemina pelo mundo e no Brasil chega em 1917. Os 3 princípios eram liberdade, igualdade e fraternidade. Ora, estes 3 princípios, esta tríade axionômica, rogou, é óbvio, por uma releitura, com base no texto constitucional de 1988. Então, em 1988, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma Constituição Federal que proclamava a existência digna do ser humano e um Código Civil que estava preocupado só com a proteção econômica, só com a proteção patrimonial. Nós tivemos um descompasso entre o direito civil e o direito constitucional. Por quê? O direito civil estava pregoando a proteção do patrimônio, a liberdade ampla e restrita de contratação, a isonomia formal e a boa-fé nos atos de comércio, sem dúvida, porque sempre apregou. E o direito constitucional estava falando em quê? Em relativização da propriedade por força de função social, existência digna, dever de solidariedade. Então, nós tivemos um descompasso muito grande, o que forçou diversas academias, enfim, diversas universidades ao início do estudo do chamado direito civil constitucional. Que tem 2 vieses aí nesse início de estudo. Primeiro, como fica o direito civil depois da Constituição de 88? Segundo, e aquelas normas que são normas de direito civil que estão na Constituição? Como que nós devemos interpretá-las? Seguindo aqueles princípios
de liberdade, igualdade e fraternidade, aqueles antigos, ou esses novos princípios? Porque são, em essência, regras de direito civil e não regras de direito constitucional. Então, essa grave discussão eclode em 1988. E tantas outras, né? Imaginem lá, no direito de família, alguns autores diziam, homens e mulheres, e aí estamos falando de marido e mulher, não são iguais. Por quê? O que é que se dizia na Constituição, ou o que é que se diz na nossa Constituição? Homens e mulheres são iguais perante a lei. O que é que se diz, né, no nosso Código Civil, lá em 1988? Lembrem-se, em 1988 o nosso Código Civil vigente é aquele Código de 17. O nosso Código Civil, em 1988, está dizendo assim, o homem é o senhor da sociedade conjugal. Detentor máximo do pátrio poder. Pátrio poder, exatamente esse é o termo. Pátrio poder. Então vamos imaginar aí, homens e mulheres eram iguais perante a lei numa relação de casamento? Claro que não. Isso tudo rogou por uma releitura. Então, eu quero convidá-los aqui à releitura desta tríade axionômica. A liberdade ampla e restrita de contratação, a isonomia formal e a fraternidade. Como é que fica primeiro essa situação aí? Liberdade. Será que nós temos ampla e irrestrita liberdade de contratação? Será que a liberdade é ampla e irrestrita? Olha, o princípio aí não é de voluntarismo contratual. Contrato com quem eu quero, o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Não é voluntarismo contratual. Aí a verdadeira noção, ou a mais adequada noção, é autonomia privada de contratação. A noção é de autonomia privada de contratação. E o que é essa noção de autonomia privada de contratação? O que é essa noção de autonomia privada de contratação? Ora, é a autonomia da vontade. Então, a autonomia da vontade na contratação, no contrato, quando se firma uma obrigação, é a autonomia da vontade, nos limites da lei, da moral e da ordem pública instalada. A autonomia privada de contratação é a autonomia da vontade nos limites da lei, da moral e da ordem pública instalada. É disso que se trata, né? Então, não é liberdade ampla e restrita, e sim autonomia da vontade nos limites da lei, da moral e da ordem pública instalada. E o que é essa ordem pública instalada? Lei muito fácil, né? Aquilo que está disposto lá na Constituição, lá no Código Civil, então eu tenho aqui a lei, né? Está aqui a lei. O aspecto moral, em que pese seja um tanto quanto subjetivo, a gente sabe aquilo que é moral e aquilo que é imoral, não é? Então, isso está muito fácil também. E a ordem pública instalada? Ordem pública instalada, o conceito de ordem pública instalada, trata dos anseios populacionais de uma dada nação. Mas escrever esse conceito só, ou ler esse conceito pura e simplesmente, não nos dá a efetiva compreensão da ordem pública instalada. Então é melhor sentir a ordem pública instalada. Se eu fizer uma pergunta aqui, tenho certeza, fizer uma pergunta aqui para vocês, olha, prostituição é certo ou errado? Eu não estou perguntando se é lícito ou ilícito, moral ou imoral, um binômio puro. É certo ou é errado? Vai ter gente aqui que vai levantar a mão e vai dizer, isso é erradíssimo, isso é um absurdo. Vai ter gente que vai dizer assim, cada um faz o que quer. O corpo de cada um sabe o que quer, cada um faz o que quer. E vai ter gente que vai dizer, não, é correto, tá certo, tem de ter mesmo. Já ouvi muitas vezes a resposta, é a mais antiga de todas as profissões, professor. Já ouvi diversas vezes essa resposta. Então, agora, se eu fizer uma outra pergunta aqui, incitar a prática da prostituição e ganhar a vida com isso. A dita cafetinagem, todo mundo vai falar que é errado. O rufião é um criminoso. Está previsto no Código Penal que o rufião, vulgo no popular cafetão, o rufião ele é um criminoso. E a prostituta? A prostituta não. Ela tem direito ao mandado de segurança preventivo para o livre trotuar, inclusive. Então, percebam que isso é a ordem pública instalada. Aqui, com 15 pessoas, a gente consegue retratar sem problema nenhum a ordem pública instalada do nosso país inteiro. O nosso país inteiro pensa como nós aqui, os 16 que estão aqui. O país inteiro pensa assim, há dissenso sobre ser certa ou errada a situação da prostituição, mas há consenso de que é errada a situação do rufião.
do cafetão. Por isso ele é um criminoso e isso está previsto no Código Penal, está tipificado no Código Penal.